Fala galera do canal, olha quem tá aqui ao meu lado. Fala oi. Oi. E aí, essa é a Valentina Dias e eu sou o Danilo Dias. E o conteúdo de hoje é sobre o Vila Nova Futebol Clube. Ele ganhou de quanto? 1-0 do Londrina fora de casa. O Vila foi um time muito merecedor, muito enfrentou o Londrina fora de casa ainda, com aquela torcida do Londrina mexendo na cabeça dele com pressão assim. Ele foi muito corajoso. E o Vila Nova tá se devendo essa coragem por conta de quê que você acha, Valentina? Eu acho que... Lembra do jogo do Goiás? Que ele perdeu. Sim, aí ele teve a noção, tipo... eu errei porque eu não devia ter feito aquela bola no Goiás. Aí ele melhorou esse erro. E desde esse jogo o Vila Nova não perdeu mais. Sim, porque ele melhorou esse erro. 3 vitórias seguidas. Porque ele melhorou esse erro nos outros jogos. Exatamente. E ele evoluiu tanto que aí vamos começar o vídeo falando... E se ele ganhar mais um jogo, eu acho que ele vira o líder, né? Ele é o líder ao lado do Sport, em Já? termos pontuais. Os dois Ele vai têm jogar contra o 22. Sport? Já jogou, ficou 1-1 lá em Recife. O Vila tem 22 pontos, o Sport também. Só que no saldo de gols, o Sport tem 2 a mais. Ou seja, o Sport tem, entre gols feitos e gols tomados, um saldo melhor que o Vila. E eu vou começar falando desse jogo do Goiás, que você citou aí, que o Vila foi mal e desde então ele consertou os erros. Mas foi o jogo em que o Vila Nova mais precisou do Guto. E quando o Guto não esteve bem, que é o treinador do Vila, o que aconteceu? Ele Perdeu. perdeu. Ou seja, os jogadores dependiam de uma ação do Guto, dependia de algo. O Vila não conseguiu vencer o Goiás, eu presumo que, não tirando os méritos da vitória do Goiás, pelo contrário, mas que foi o jogo em que o Guto teve menos bem, digamos assim, e foi onde o Vila Nova deixou a desejar. Por quê? Porque tem um treinador grande, tem um treinador diferente, que quando ele está bem, o Vila... Melhora. melhora, o Vila vence, e é assim que o Vila vem tendo. O Vila fez 2-0 no Avaí, o Vila fez 2-1 no América Mineiro fora de casa, e o Vila fez agora 1-0 no Londrina fora de casa. São 3 vitórias seguidas que colocam o Vila na parte de cima da tabela. Vavá, fala sobre o que eu falei, isso é bom ou não? É? E o Vila Nova, continuando essa sequência, agora ele pega o Botafogo de Ribeirão Preto dentro de casa, na segunda-feira. Jogo esse que vai acontecer no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, com o apoio da torcida. O Botafogo é um time que liderou a Série B. O Botafogo de Ribeirão Preto, nas 2 primeiras rodadas, ele vence o Fortaleza 4-0 na estreia. Depois ele visita o América Mineiro e vence também lá, abrindo vantagem em saldo de gols e líder da competição nos 2 primeiros jogos. E agora, sabe onde ele tá? Na zona de rebaixamento. E a minha pergunta para você é a seguinte: o Vila Nova, dentro de casa, ele terá capacidade de ganhar de um time que já foi líder e agora está no recorte muito ruim? Sim, porque como ele tá no recorde muito ruim, ele ainda não... Ele tá pensando no jeito de ganhar e não pensou no jeito que ele errou no jogo. Ele não pensou no jeito de melhorar, então eu acho que vai perder. E o treinador do Botafogo recusou uma proposta, uma possibilidade de subir de uma prateleira. Ou seja, um time de Série A convidou, fez uma proposta oficial para que ele fosse para a Chapecoense. E ele não quis, preferiu ficar no Botafogo. Você achou o que dessa atitude? Horrível. Foi? Sim. Horrível. Você preferia ele deixasse o Eu Botafogo? acho que ele podia treinar mais pesado, porque, tipo, ele dá só uma corridinha, assim, uns cones e acabou o treino, praticamente isso. O Vila Nova no Eles jogo... deviam pensar mais, eles deviam pensar mais na estratégia, porque ao invés dele pensar na estratégia, eles estão pensando assim, por que eu fui fazer, sobre o que ele perdeu. Ele foi derrotado dentro de casa, diante do Atlético na última rodada. Ele tá pensando por que ele perdeu, só que ele não reparou os erros que ele cometeu e porque ele só tá pensando por quê. Porque ele não reparou os erros, ele devia reparar pra melhorar. Sim, pra melhorar os erros pra jogar contra o Vila, mas eu acho que o Vila tem mais chance. De ganhar. Sim. E mais um dado para você, o Vila Nova, do 12º para baixo, ou seja, daquele 12º lugar ao 20º, o Vila conseguiu ganhar 18 dos 22 pontos que tem. Ele ganhou do Londrina, do América Mineiro e da Ponte Preta, que são 3 dos 4 times que estão dentro da zona de rebaixamento. Sério? Atrelado a essas 3 vitórias, ele também venceu Avaí, Atlético Goianiense e Operário. Foram 6 vitórias contra times que estão de 12º para baixo. Onde eu quero chegar, que o Vila Nova, nesse recorte de times que estão muito ruins ou instáveis nessa Série B, o Vila não perdeu pontos. Danilo, e o Atlético, que está em 10º, o Vila Nova perdeu. Eu falei de
12º para baixo, porque 10º tem o Atlético, 11º tem o Ceará, 12º temos o CRB ali, foram os times que o Vila Nova empatou, ou seja, o Vila Nova tem 3 empates contra Atlético, Ceará e CRB, que estão 10º, 11º e 12º, se eu não me engano, ou é 9º, 10º e 11º, e empatou com o Sport, que é o líder. Ou seja, em 11 rodadas, o Vila tem 6 vitórias, 4 empates e apenas essa derrota que você citou em cima do Goiás. O Vila Nova, que no jogo de hoje diante do Londrina, fez um primeiro tempo equilibrado, contando com a expulsão de um jogador do time do Londrina. Na volta do intervalo, a aura do treinador, a grandeza. Repete? Aura. A aura de Guto Ferreira. Esse cara é gigante, Vavá. Ele é gigantesco. Ele tá fazendo com que o Vila esteja na liderança, esteja na prateleira de cima, dividindo a primeira e segunda posição com o Sport. Deve tirar o Guto Ferreira do Vila. Nunca. E no segundo tempo ele já volta com 3 mexidas. Com um jogador a mais ele falou, vou trazer 3 jogadores pro campo de trabalho. E esses 3 mudaram o jogo. Não que fosse aquela sumidade na partida, mas foi uma dessas 3 mexidas que resultou no gol do Vila Nova. André Luiz, um cara que estava desacreditado. Nossa. E aos poucos o Guto vem trazendo essa confiabilidade, confiança, trazendo ele pro campo de trabalho. E ele foi lá e estava no lugar certo e fez o gol da vitória colorada. Eu acho assim que o Guto é um dos melhores. Guto, você é o melhor. 5 acessos para a Série A, Valentina. Subiu com a Ponte, subiu com o Inter, subiu com o Bahia, subiu com o Clube do Remo e subiu com o Sport de Recife. Meu Tudo Deus. da Série B para a Série A. Ele entende ou não? Entendo. E o Vila Nova jogou sem 2 atacantes principais, sem os seus 2 número 9. E um tá machucado, e os 2 machucados, um machucou o primeiro e o outro depois. Ou seja, o Vila está sem os seus 2 número 9 de ofício. E mesmo assim o Vila vem entregando A vitória. a vitória, resultados, fazendo com que o seu... Aura. O quê? Aura. Essa palavra que circunda o Vila Nova no momento, a aura da grandeza de um treinador, onde ele tem o respeito dos adversários, onde ele tem o respeito dos jogadores, onde o ambiente de trabalho passa muito por ele, aonde ele está fazendo com que os jogadores acreditem cada vez mais que é possível entregar para o torcedor a possibilidade do acesso, que é possível entregar a real chance de ascender à Série A. Esse treinador, Guto Ferreira, desde que ele chegou no Vila Nova, ele tem uma derrota em 10 rodadas, ele conseguiu Sério? entregar 6 vitórias e 3 empates. Não, é mentira. É sério, são Não, números extraordinários. não é E te digo possível. mais, sabe qual é o melhor ataque dessa Série B? Qual? É o Vila Nova, ao lado de outros 2 times, é verdade. Mas o Vila tem o melhor ataque da Série B sem os 2 principais atacantes. Se não tiver o Guto Ferreira, até hoje eles não teriam ganhado todas e perdido só um. E o que falar? Ah, Danilo, calma, cuidado, mas é muito cedo, é precoce. Mas uma coisa eu digo pra vocês, em termos de perfume, em termos de entender o caminho dessa Série B, ele conhece. Ele foi a 2 campos, Vavá, e fora de casa, contra América Mineiro e o Londrina, são campos que ele sabia que não podia deixar pontos, porque o momento dos times são ruins. E o que ele falou pros jogadores? A mensagem é a seguinte, se nós queremos estar na prateleira de cima, não podemos deixar pontos nesses campos. Foi assim no Moisés Lucarelli com a Ponte no momento ruim, financeiramente falando, foi lá e bateu, bem ou jogando bem ou mal. O Vila Nova tá entregando pro seu torcedor o que ele quer. Resultado. Vitórias. O Vila foi ao campo do América Mineiro, lá no Estádio Independência, onde o Sport de Recife, por exemplo, empatou em 0-0. Aonde outros times foram lá e não conseguiram ganhar. Eu tô falando às vezes assim, para o torcedor entender. Entender a grandeza de um cara que tem aura. Guto Ferreira é esse cara. E uma coisa eu te digo, o Vila Nova tá no caminho certo, porque o caminho do acesso ele sabe. É verdade? Ele tá indo no caminho certo. Se ele desfocar, tipo, vou largar o Guto, ele vai se arrepender. Que ele vai perder e vai falar, por que? Mas com o Guto eu não perdia, mas eu acho que deve ser só erro meu. Não, por causa que ele não tem o Guto. O Guto é o único treinador bom do Vila que forma a aura, essa tal aura. E essa palavra, no dicionário ela diz que é algo que circunda, que tem uma energia, uma sinergia envolto, que o cara não precisa tecer uma palavra. Sim. É algo surreal. E desde que ele chegou,
essa Aura. esse circundar, essa grandeza de um treinador que faz e conhece bem essa competição. É verdade que o Vila Nova, depois do Botafogo, terá um recorte até o final do primeiro turno mais interessante. Digamos assim, se ele pegou mais times de 10º para baixo, é a hora de pegar os de 10º para cima. Vai vir confrontos contra Náutico, contra Fortaleza, contra São Bernardo, contra também Juventude, Criciúma. Esses times que estão, Grêmio Novo Horizontino, estão performando sempre os 10 melhores. Mas é aí, é a hora do Guto mostrar que de fato Ele é o melhor. Pronto, e vamos terminar o vídeo assim. Ah, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilha com seus amigos e comenta aí que eu vou responder todos. Tchau. Um beijo grande pra vocês. Esse vídeo sobre a hora do Vila Nova e sobre o momento ascendente que o Tigrão tá tendo no Campeonato Brasileiro da Série B. Trazemos mais notícias de vários jogos. Tchau. É isso aí. Tchau. Fica com Deus.